Olá pessoal! Na nossa aula de hoje, Introdução à Matemática Financeira, estudaremos como realizar cálculos envolvendo juros simples. Para isso, ouviremos o conceito de juros simples. Quando falarmos em juros simples, estamos nos referindo a uma remuneração paga unicamente sobre o capital inicial. A remuneração, portanto, é fixa e a taxa é chamada de proporcional, uma vez que varia linearmente ao longo do tempo. No Brasil, os juros simples são aplicados geralmente apenas em situações em que o tempo de pagamento, atraso, é muito pequeno, ou em situações em que não se incide a inflação. Como você pode perceber, juros simples são muito aplicáveis a curtos espaços de tempo. Estudaremos essa forma de juros para entendermos os procedimentos e podermos mais tarde aplicá-los a outras formas de cobrança de juros. Antes de definirmos os conceitos de juros simples, entenderemos os principais conceitos de matemática financeira. Vários autores usam diferentes variáveis para explicar os mesmos termos. Vou lhes apresentar quais os nomes que daremos para cada uma delas a partir de agora. Utilizaremos para capital ou valor presente a sigla VP, de valor presente. O capital é o valor que temos a ser aplicado ou que temos a tomar emprestado. Utilizaremos para juros a letra J, J de juros. Juros é o valor pago sobre o capital a partir de um certo tempo que for utilizado. Surgiu uma nova variável, o tempo. Para o tempo, utilizaremos a letra N de período. É conveniente salientar que para um mês em matemática financeira, utilizaremos sempre 30 dias. O mês contábil em matemática financeira é dado por 30 dias. Bem, sobre esse capital, com esses juros, será incidida uma taxa chamada de taxa de juros, onde o I é o coeficiente que mede os juros com relação ao tempo. Mas se esse capital foi aplicado durante um certo período de tempo, com uma taxa de juros, ele gerou juros. Esses juros, somado ao capital, gera um montante. Dessa forma, definiremos montante como a nossa nova variável. Montante, ou valor futuro, será o capital mais os juros correspondentes. Todos esses conceitos estarão interligados e conhecê-los bem será fundamental para os nossos estudos. Olá, professor! E já não sei mais o que cada sigla representa. Não dá para organizarmos tudo isso em um resumão? Claro, Renê. Colocaremos todas essas definições em uma tabela para melhor explicar a vocês. Como vimos, o capital ou valor presente será dado pela sigla VP, juros pela sigla J, taxa pela letra I, tempo N e montante ou valor futuro por VF. Uma tabelinha sempre ajuda a sintetizar os conhecimentos. Obrigado, professor. Que bom, René. Com essas definições, poderemos começar os nossos estudos sobre matemática financeira. Veremos então como realizar os cálculos com juros simples. Mas antes, é importante que prestemos bastante atenção na definição. Juros simples são aplicados sempre sobre o capital inicial. Não há a incidência dos tão falados juros sobre juros. Vamos ver como fica a fórmula para juros simples? Juros é igual a valor presente vezes taxa vezes período. É importante salientarmos que o período e a taxa precisam estar em uma mesma unidade de tempo. Se, por exemplo, o período estiver em mês, a taxa deverá estar ao mês. Se o período for anos, a taxa deve ser anual. Período e taxa precisam estar, então, em mesmas unidades. O que devemos cuidar também é que a taxa precisa estar na forma centesimal e não na forma percentual como estamos acostumados. Por exemplo, 5% deve ser escrito como 5 sobre 100, que é o mesmo que 0,05. Não podemos colocar na expressão de juros ela na forma percentual. Ela deve aparecer sempre na forma decimal ou centesimal. Falamos em juros e em capital. Vamos definir como fica o montante, então, que é a soma de juros com o capital. Se valor futuro é valor presente mais juros, podemos dizer que juros é valor presente vezes taxa vezes período. Podemos colocar o valor presente como um fator comum nessa expressão. E teremos, para o valor futuro, valor presente
vezes 1 mais taxa vezes período. Esta será a expressão que utilizaremos para montante ou valor futuro. Vamos ver um exemplo de aplicação? Um banco cobra uma taxa de 9% ao mês de juros simples nos títulos pagos em atraso. Em um título de R$ 450, pago com 12 dias de atraso, qual será o valor a ser pago? Como vimos, o montante ou valor futuro é dado por valor presente ou capital, que multiplica 1 mais I vezes período. Para a situação que vimos, o valor presente é de R$ 450. A taxa é de 9%, 9 sobre 100, que é o mesmo que 0,09. O período é de 12 dias, mas a nossa taxa era o mês. Portanto, temos que dividir por 30. O período fica 12 sobre 30, que é 0,4 meses. A nossa expressão para o montante é valor futuro igual a valor presente, que multiplica 1 mais I vezes N. O valor presente é de 450. A taxa de 0,09 ao mês. E o período de 0,4 meses. O valor futuro fica de 450 vezes 1,036, que resulta em R$ 466,20. É o valor de montante a ser resgatado nessa operação. Como vimos, período e taxa devem estar em uma mesma unidade. Se tivermos, por exemplo, uma taxa de 2% ao dia e um período em meses, podemos transformar essa taxa para meses. Em juros simples, essa transformação é imediata. 2% ao dia é o mesmo que 2 vezes 30, 60% ao mês. Mas se tivermos 60 dias e precisarmos colocar em meses, teremos 60 dias igual a 2 meses. A transformação em juros simples é simplesmente multiplicando ou dividindo o fator que precisarmos. Veremos então as notações utilizadas para as unidades de tempo. Colocaremos cada uma delas em uma tabela para melhor fixarmos, pois elas serão muito úteis ao longo dos nossos estudos. Utilizaremos AM para escrevermos taxas ao mês, AB para taxas ao bimestre, que são 2 meses, AT para taxa ao trimestre, 3 meses, AS, a taxa semestral, 6 meses, e AA, quando for a taxa ao ano, 12 meses. Veremos agora a diferença entre juros simples comercial e juros simples exato. Para isso, vamos ouvir a definição. O juros simples comercial refere-se à taxa de juros em um ano de 360 dias. E o juros simples exato refere-se a um ano de 365 ou 366 dias se bissexto. Utilizaremos na nossa disciplina somente o juros simples comercial. Assim como usamos o mês para 30 dias, usaremos para ano 360 dias. Vamos ver mais um exemplo de aplicação para entendermos melhor esses conceitos. Suponha que temos um capital ou um valor presente de R$ 500, uma taxa de 8% ao mês e um período de 45 dias. Qual será o montante ou valor futuro? Se o período está em 45 dias, podemos dizer que 45 dias é o mesmo que 1,5 meses. O nosso valor presente é de R$ 500, a taxa de 0,08. Podemos escrever que valor futuro é igual a valor presente vezes 1 mais taxa vezes período, conforme vimos. O nosso valor presente é de R$ 500 e optamos por deixar a taxa ao mês e o período em meses também. Logo, teremos 500 que multiplica 1 mais 0,12, que resulta num valor futuro ou montante de R$ 560. Poderíamos também, ao invés de ter transformado o período, transformado a taxa. 8% ao mês é o mesmo que 0,08 dividido por 30, para que cheguemos numa taxa ao dia. Aqui, não dividiremos o 0,08 por 30, pois geraríamos um número com muitas casas decimais. Com um valor presente de 500 e um tempo de 45 dias, teremos um valor futuro de 500 vezes 1 mais 0,08 sobre 30 vezes 45. Multiplicaremos primeiro o 0,08 vezes o 45 e chegaremos em 500 vezes 1 mais 3,6 sobre 30, que resulta em 500, que multiplica 1 mais 0,12,
que chegue em R$ 560. O nosso valor futuro, dessa forma, será R$ 560. Teremos R$ 60 de juros nessa aplicação. Professor, desculpe lhe interromper. Mas então não vale a pena transformarmos a taxa? É muito mais simples transformarmos o tempo, pois se for de meses para dias, multiplicamos por 30. De dias para meses, dividimos por 30 e não gera esses cálculos com frações. É isso aí, Renê. Em geral, é mais fácil alterarmos o período. Por isso, vamos ver algumas alterações que fica simples de fazermos. Vamos ver 3 transformações de período e você entenderá como é fácil transformá-los. Se tivermos o período em dias e quisermos passar para meses, dividiremos este período por 30. Se tivermos em meses e quisermos em dias, multiplicaremos por 30. Afinal, um mês em matemática financeira sempre tem 30 dias. Se tivermos o período em meses e quisermos em anos, vamos dividir por 12. Se tivermos em anos e quisermos em meses, iremos multiplicar por 12. Afinal, um ano tem 12 meses. Agora, se nosso período tiver em dias e quisermos saber quantos anos correspondem, iremos dividir por 360. Se tivermos em anos e quisermos saber os dias, iremos multiplicar por 360. Como vimos, em matemática financeira, o ano comercial tem 360 dias. Como vimos, é bastante simples transformarmos taxas. Basta pegarmos o período de referência e transformarmos. Vamos ver um exemplo de aplicação? Um banco emprestou a um cliente a quantia de R$ 1.740 por 42 dias. Ao fazer o pagamento, o cliente precisou pagar R$ 1.904,43. Qual foi a taxa cobrada pelo banco? O valor futuro dessa aplicação é de R$ 1.904,43. O presente de 1.740 e o período de 1,4 meses. Deveremos primeiramente inverter a operação. Temos uma multiplicação no lado direito. Passaremos dividindo para o outro lado. Como resultado da divisão, teremos 1,0945 igual a 1 mais 1,4i. Invertendo novamente a operação, mandaremos o 1 que estava somando, subtraindo para o outro lado. E chegaremos em 0,0945 é igual a 1,4 vezes i. O 1,4 multiplicava a taxa i. Terá de passar dividindo para o outro lado da igualdade. E chegaremos numa taxa de 6,75% ao mês. Essa taxa que encontramos é ao mês, porque o período estava em meses. E como vimos, taxa e período devem estar sempre em uma mesma unidade. Se a taxa está ao mês, o período também é ao mês.